Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiro de Aluz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui voltamos para esse momento grandioso do encontro com Jesus, o encontro da família com Jesus, oportunidade de nos conectarmos vibratoriamente uns com os outros para buscarmos o ensinamento que o Cristo nos deixou em seu Evangelho de luz. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Então, vamos fazer a nossa leitura inicial, leitura preparatória, melhor dizendo, o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a lição ou mensagem 131. Consciência. Guardando o mistério da fé de uma consciência pura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 3, é o capítulo 3 e o versículo 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra o coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelas experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em sua recomendação a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Aqui, mais uma vez, Emmanuel fazendo suas reflexões em torno dos ensinamentos, das palavras do apóstolo Paulo. E aqui ele vem nos dizer que a fé firme, a fé forte mesmo, ela decorre de uma consciência tranquila, de uma consciência que ele diz cristalina. Por quê? Porque diante do sofrimento, diante das calamidades, a fé desponta com necessidade de termos a quem recorrer. Mas se essa fé for uma fé que a gente transmita só verbalmente, através exatamente do clamor, pedindo a intercessão do alto, clamando por bênçãos, se isso se torna apenas em torno das palavras, essa fé não é forte, essa fé vai cair por terra mais cedo ou mais tarde. Mas a fé verdadeira é aquela que nos faz enxergar com clareza as ocorrências do dia a dia, mesmo as difíceis, mesmo as de dor e sofrimento, mas que não se abala. Aquela fé de que aquilo não está nos acontecendo por castigo, aquilo não nos está acontecendo
assim, por descuido divino, existe uma razão e os nossos pensamentos não vão ficar atritados, nossos pensamentos vão ficar firmes e isso revela a verdadeira e firme fé na providência divina. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos a Jesus, para podermos fazer as nossas reflexões de hoje. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando compreendê-los e, sobretudo, vivenciá-los. Ajuda-nos a trilhar o caminho terreno no qual encontramos desafios, muitas vezes dolorosos, mas que não nos falte, Senhor, a fé, a força, a fortaleza para continuarmos firmes em nossa caminhada. Fica conosco, Divino Mestre, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, o tema central é fora da caridade não há salvação. Hoje são os itens 4 e 5, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Essa passagem nós já vimos quando estudamos o capítulo do amor ao próximo, certo? E Kardec volta a incluí-lo nesse capítulo que trata da caridade. Nós vimos no Evangelho passado que o doutor da lei, um outro doutor da lei, fez uma pergunta semelhante, mas ele queria saber o que deveria fazer para possuir a vida eterna. Aí Jesus pergunta a ele o que é que diz a lei, e ele dá essa resposta, né? Amar a Deus de todo o coração, todo espírito, com toda a sua força, toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: respondeste certo, vai e fazei o mesmo. Mas aí ele pergunta quem era o próximo. Aí quando Jesus apresenta a parábola do bom samaritano, lembram? Foi o Evangelho passado. Aqui ele faz a pergunta, o fariseu, o doutor da lei, faz a pergunta querendo saber de Jesus qual era o maior mandamento de todos os que foram apresentados, de todos que estão contidos na grande lei. E Jesus dá essa resposta do amor a Deus, mas como o primeiro mandamento, maior mandamento, e apresenta um segundo igualmente importante ao primeiro, que é o amor ao próximo, ao semelhante, como amar como se ama a si mesmo. E diz mais, aí estão a lei, esses mandamentos contêm a lei e todos os profetas, ou seja, Jesus quis dizer que tudo que a lei contém, recomenda, assim como os ensinamentos já transmitidos pelos profetas, estavam inseridos nesses dois mandamentos que
ele acabara de dizer, de informar. A lei maior e os ensinamentos dos profetas. Quer dizer, tudo o que os ensinamentos, todas as lições dos livros sagrados, vejam bem, e os ensinamentos do profeta estão resumidos aí. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor a Deus reflete toda a lei de adoração. Não mais a adoração que nós conhecemos, manifestações nos templos, no culto, o culto idólatra, ritualístico, mas esse amor em espírito e em verdade. Não é apenas em certas ocasiões, mas o amor emitido de cada um como essência pura e verdadeira. Tem aquele ritual, tem aquele culto, tem aquele momento de adoração, e isso é o que significa o amor a Deus. E não é assim. O amor a Deus é o sentimento puro, verdadeiro, que a criatura humana emite, sentindo Deus em todas as criaturas, na natureza, no ar, no espaço, deixando se impregnar pelo Divino Criador. É esse o sentido. É esse o sentido desse amor a Deus. E o amor a Deus é o fundamento da vida e justiça de toda a lei maior. Amar ao próximo como amar a si mesmo é a lei de amor. De amor que se faz fundamentada na prática da caridade. É como os Espíritos dizem, é a regra áurea da vida. Então, esse mandamento, ele insere assim a obrigação, o dever que todos nós, filhos de Deus, temos de amá-lo. Mas esse amor, ele só será completo e a lei só será cumprida se também amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Amar ao próximo está contido na lei divina, na lei de Deus, porque sendo a lei de Deus todo amor e justiça, o nosso Pai, amando igualmente a todos nós, não permite que cheguemos até Ele sem amarmos o nosso semelhante. É impossível dizer que ama a Deus se não conseguimos amar o nosso próximo, se não conseguimos demonstrar e vivenciar esse amor ao nosso semelhante. E isso nós demonstramos, esse amor de Deus, nós demonstramos no relacionamento cotidiano que temos com o nosso próximo. Na vivência, na convivência com o nosso próximo, que a gente vai demonstrar o nosso amor a Deus. Ninguém chega a Deus se não for através do próximo, se não amar o nosso semelhante. É um desafio, sem dúvida. E quando a gente fala em próximo, nós estamos esquecidos, ou talvez não nos lembremos, que quando a gente fala no próximo, a gente não está só falando das pessoas que nós amamos, das pessoas que nos fazem bem. Nós estamos nos referindo também àqueles que são os nossos desafetos, os desconhecidos e até os inimigos, se por acaso tivermos. Mas como amar? Como podemos amar alguém que já nos feriu ou que nos deseja o mal? Isso é possível? Isso não seria uma utopia? Aí a gente vai recorrer
mais uma vez a Mateus, no capítulo 7 do Evangelho, versículo 12, encontramos a assertiva de Jesus. Veja bem: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. É uma passagem que existe onde Jesus faz essa referência. Também em Lucas, capítulo 6, versículo 31, Jesus volta a recomendar: tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. Então, Jesus dá aqui o grande ensinamento. Os ensinamentos de Jesus são todos conectados, interligados. Ele manda amar ao próximo como a si mesmo. E este próximo abrange muitos outros aspectos. Porque a gente pensa que o próximo é só aquele que está pertinho da gente, é só aquele que nos afaga, que nos quer bem, que nos ajuda, mas não. Jesus, em outro capítulo, ensina a amar ao inimigo. E isso só é possível através desse ensinamento que acabamos de ler. Fazer ao outro o que queremos que nos seja feito. Todos nós desejamos o melhor para nós mesmos. Todos nós desejamos o bom, o belo. Desejamos amor, desejamos êxito, desejamos saúde. Desejamos compreensão. Desejamos perdão diante dos nossos erros, que os outros nos desculpem, que os outros nos deem uma outra chance, uma outra oportunidade. E quando erramos para valer mesmo, que recorremos a Jesus, que recorremos a Deus, nós imploramos o perdão. Nós queremos que Deus nos permita, não nos castigue, porque a gente tem essa noção de castigo divino que a gente sabe que não existe, né? E a gente quer: Deus me perdoe, me ajude, eu vou me corrigir, me dê outra chance, outra oportunidade. No entanto, quando o nosso semelhante nos faz algo que nos decepciona, algo que nos faz sofrer, na maioria das vezes nós somos implacáveis, impiedosos, não perdoamos. Não queremos mais nem ver aquela criatura. Não queremos mais nos encontrar com aquele nosso irmão. Sabemos que é difícil quando nos sentimos prejudicados, feridos. Não é fácil. Mas tudo é um processo de aprendizado. Afinal de contas, nós fomos criados para a perfeição. E essa perfeição é um caminho que nós vamos construindo até alcançarmos. É a grande meta de chegada do Espírito, porque a gente não tem assim muita convicção de que somos espíritos imortais, e não estamos aqui pela primeira vez nem última. E nós estamos provisoriamente numa experiência material, numa experiência física. E vamos ter inúmeras oportunidades reencarnatórias que servem exatamente para irmos nos aperfeiçoando e desenvolvendo as virtudes. E o perdão, assim como tantas outras virtudes que existem, precisam ser desenvolvidas para que nos tornemos realmente aquele espírito capaz de amar o próximo como a si mesmo, de fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Mas a gente observa o cenário terreno, a gente vê quanta dificuldade a humanidade atravessa, porque não sabe lidar com os desafios. Então, o que é que acontece ultimamente? As pessoas, ao invés de estar expandindo a sua fraternidade, a sua solidariedade, as pessoas estão se isolando em grupos.
estão se isolando no que a juventude diz, na minha tribo, eu tenho a minha tribo, né? E só ali eu devo respeito, devo carinho, devo compreensão, porque pensam como eu penso. E isso é egoísmo. Aí então a gente vê a disseminação do ódio, do rancor, do ressentimento, da vingança, as pessoas se agredindo como pertencessem aqueles grupos tribais, né, que se enfrentavam, grupos assim que divergiam, né, que eram considerados adversários. Lamentável, a gente vê isso no futebol. As pessoas se enfrentando porque são de torcidas diferentes e parecem assim seres animalizados, extravasando muita ira, extravasando muita violência, muita agressividade. E com certeza se dizem cristãos. São integrantes que se dizem cristãos, certamente estão em determinados dias lá nos seus templos, louvando ao Senhor. E Jesus nos ensina exatamente o contrário. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma vivência cotidiana, uma vivência diária. É uma demonstração que nós temos que oferecer nos nossos relacionamentos. Precisamos nos relacionar, respeitar, compreender, estender as mãos a todas as criaturas. Mesmo que elas pertençam a outros cultos religiosos, a outras ideologias, têm outras preferências, têm uma maneira de pensar diferente. Jesus amou e ama todos nós, independentemente de tudo isso. Nos ama, não importando a religião, não importando a nossa condição econômica, a nossa condição social, a nossa ideologia. Então, o ensinamento, quando Jesus apresenta como o maior mandamento o amor a Deus e ao próximo, é exatamente porque tudo que os profetas ensinou estão contidos aqui nesses dois mandamentos, assim como os ensinamentos dos livros sagrados. Está tudo aqui, porque para amar a Deus eu tenho que amar o próximo. Para amar o próximo verdadeiramente eu tenho que dar ao meu próximo tudo aquilo que eu desejo para mim. É uma recomendação de Jesus muito sábia. Aliás, tudo de Jesus tem muita sabedoria pura. Porque se eu quero o melhor para mim, perdão, amor, compreensão, respeito, paciência, tolerância, é isso que eu preciso oferecer ao meu próximo. E para isso é necessário que haja todo o nosso empenho para desenvolvermos as virtudes, que como a gente já viu, os Espíritos dizem constantemente, nós temos todo o potencial do bem, do bom, do positivo, temos todas as virtudes em germe dentro de nós, que vão desapontar e vão florescer à medida em que nós vamos vencendo as nossas imperfeições. Então essa luz divina, essa centelha divina vai desabrochando. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a reflexão de hoje. Que nós possamos ter esse propósito de cumprir o maior mandamento a cada dia da nossa existência. Então, meus amigos, vamos
para as nossas vibrações. Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores da vida maior. Vamos pedir pela paz e harmonia entre as nações, pelos governantes, para que despertem para a necessidade da justiça social, pelo movimento espírita, pelo seu fortalecimento, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, iluminando a todos, fortalecendo para os desafios, para os enfrentamentos, que as bênçãos de luz envolvam a todos com saúde, com paz, iluminando assim nossas vidas, nossos caminhos. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos de todo mal, para que possa reinar a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.